Reunião de família. Arredores de Lago Crescente. O capitão da escritura negra olhou para Zesti com profundo arrependimento nos olhos. Estamos com você, mas antes de fazermos qualquer outra coisa, precisamos enterrar nossos companheiros. Não vou deixá-los aqui para serem comidos por animais, eles mereciam algo melhor do que isso, mesmo os que estavam do lado errado. Seu tom era amargo, e Zesti não o invejou por isso. Concordo, mas quem ficou contra mim? Ela perguntou relutantemente, apenas para se surpreender quando todos os 3 sobreviventes balançaram a cabeça. Não, nunca vamos contar isso a você. Por que não? Zesti perguntou, seus olhos se arregalando de surpresa. Porque você deve se lembrar de todos eles da mesma forma, como seus camaradas, enterre-os, lembre-se deles da maneira que você deve. Eu não quero que essa escolha ruim manche suas memórias deles. Lembre-se de todos eles bem, é assim que deve ser. Ele disse solenemente enquanto guardava sua arma. Zesti deixou isso penetrar por um momento enquanto trocava olhares com seus ajudantes. Tudo bem, faremos do seu jeito, vamos enterrá-los, e entrar na cidade à noite, pedirei ajuda ao Ser Supremo, não pode haver muitos lá embaixo, tudo o que temos que fazer é encontrá-los. Assim que os tirarmos, pedirei sua ajuda para tirar meu pai de lá, ele está longe, na fortaleza Alaf. Mas tenho a sensação de que ele voltará para cá se souber onde estou. Tudo bem. O capitão disse calmamente. Vamos fazer isso então. Sua voz era pouco mais que um sussurro quando os 6 retornaram para onde os caídos estavam. Obviamente foi uma luta brutal. As feridas eram numerosas, e havia queimaduras na carne, e na vegetação por toda parte. A paisagem foi destruída diretamente pelo inferno. Fragmentos de gelo e rocha perfuraram árvores e despedaçaram feras, e espalhados por toda essa paisagem infernal em miniatura estavam os corpos dos membros de elite das escrituras negras. Uma por uma, as 6 pessoas que ainda estavam de pé cavaram sepulturas. Eles não apressaram o processo, nem falaram enquanto era feito. Com sua força e resistência muito superiores, era uma coisa fácil de fazer fisicamente, mas era uma tarefa mentalmente difícil. Quando a última cova foi cavada, este baixou o rosto para o buraco vazio, e disse: enterre-os com seus equipamentos, e tudo mais por enquanto, terá que ser recuperado, mas não os deixe como cadáveres nus e desonrados, eles podem ser devidamente embrulhados, e enterrado novamente mais tarde, com as devidas honras, mas isto terá que ser suficiente por enquanto. Era uma pergunta não feita quando ela respondeu, e os outros obedeceram. Delicadamente os corpos de seus irmãos foram colocados para descansar, e então a terra foi empilhada de volta em cima deles. Eles ficaram diante dos túmulos, e curvaram suas cabeças em silêncio, e ao fazerem isso, Tirg e Teflil trocaram um olhar, e se afastaram dos outros. Eles arrancaram algumas das pedras maiores que estavam incrustadas nas árvores, fora dos lugares, eles se alojaram, e os levaram para onde estavam os túmulos. Um por um, eles colocaram pedras pesadas para marcar e proteger esses pontos. Pronto, agora eles ficarão à vontade até que possam ser recuperados. Tyr disse com uma voz respeitosa. Time olhou para ele surpreso. Por que você faria isso? Ele perguntou. Eles eram grandes guerreiros, não importa o que fossem, inimigos ou não, até um inimigo pode ser respeitado. Morra pelo lado certo, morra pelo lado errado. Você está morto de qualquer maneira, e aqueles que morrem pelo lado errado, podem pelo menos ser lembrados por ter morrido bravamente. Ele grunhiu, e encolheu os ombros depois de responder, e então olhou para o céu. Quanto tempo falta para nos movermos? Ele perguntou, mudando o assunto dos mortos para os vivos. Zesti pensou sobre isso. Precisamos entrar no palácio, mas também precisamos encontrar o caminho para o espaço abaixo. Isso não será tão difícil quanto parece, só precisaremos encontrar alguém importante na cidade, e posso garantir que meu pai bastardo tem um de seus familiares como refém lá. Eles nos mostrarão o caminho, quer queiram ou não. Então, espere mais algumas horas. Então nos movemos. Alguma consideração especial? Divine Chan perguntou curioso. Não precisamos gostar de cortar nossas orelhas nem nada. Eu gosto das minhas orelhas, elas são lindas, e quero mantê-las como estão. Ela disse em sua voz de pássaro canoro enquanto tocava seus ouvidos. Zesti pensou nisso por um momento. Vocês todos confiarão em mim? Ela perguntou gravemente,
Quero dizer, sério, porque isso não vai ser agradável para vocês, eu prometo. Eles olharam para ela sem expressão, depois um para o outro. Sim, o capitão disse, falando por todos eles. Então fique parado. Zesti disse, e pegou sua foice. Ela levou a ponta dela para a parte de trás da orelha esquerda do capitão. Então, enquanto ele se preparava, ela deu uma risada muito sombria, levantou sua foice para longe da orelha dele, e bateu a ponta dela contra o chão novamente. Você não achou que eu estava falando sério, achou? Ela perguntou quando ele olhou para ela em confusão vazia, e tocou suas orelhas como se para ter certeza de que elas ainda estavam lá. Ela olhou para ele com uma cara de póquer. Não seja absurdo, contanto que seus capuzes estejam levantados, não deve ser um problema. Acho que a cidade está bastante esgotada de qualquer maneira. Duvido que veremos algum guarda, e nenhum deles se importará com um punhado de pessoas que apenas cuidam da própria vida. Zesti disse indiferentemente, e então estreitou os olhos, e olhou para seus 3 camaradas. Apenas lembre-se de como foi acreditar que você estava prestes a ser mutilado, na próxima vez que olhar para alguém que compartilha minha herança. Isso trouxe uma rodada de reflexão silenciosa, interrompida apenas pelos sons do chilrear dos insetos, e das folhas farfalhando na brisa do inverno. Arriscar uma lesão era uma coisa, ficar parado diante da mutilação era outra. Eles silenciosamente cobriram suas cabeças com os capuzes de suas capas. A teocracia faz isso com milhares da minha raça todo ano, minha irmãzinha, uma menina que em termos humanos é pouco mais que uma criança, passou por isso. Você viu crianças elfas, e meio-elfas assim. Pense muito sobre o quão desagradável foi esse momento para vocês, campeões estoicos da humanidade. Agora imaginem os pequenos acorrentados esperando sua vez para que isso seja feito com eles. Pensem em sua direção, e perguntem o que vocês realmente querem defender, aquele que será mutilado, ou os mutiladores? Foi uma repreensão leve, mas poderia muito bem ter sido uma pesada. Eles não tinham os meios para discutir com ela. Poucos minutos depois, eles eram um grupo de elfos, no que dizia respeito ao observador casual, com aparência incomum, mas nada digno de nota. A noite chegou, e os mantos continuaram. É realmente lindo. Zesti disse enquanto eles subiam a colina novamente, e olhavam para a cidade magnífica. Pensar que ela é governada por um monstro tão inepto, bem, não por muito mais tempo. Ela disse com um sorriso selvagem enquanto eles se aproximavam do lago. Quando chegaram lá, encontrar um cais foi fácil. A estrada levava direto a um. Barcos, mesmo à noite, faziam tráfego regular de um lado para o outro, então era trivial entregar algumas moedas. O barco era de um pequeno formato redondo que se curvava para cima, um simples curral com assentos para os passageiros se sentarem ao redor, enquanto uma pequena plataforma o dividia em dois, e um piloto ou capitão ficava de pé, e remava na direção desejada. A lua brilhava acima, e a luz brilhante dançava sobre as águas. O lago ainda era como vidro, exceto pelos lugares em que foi quebrado pelo remo e pela embarcação. A pequena embarcação marrom, curiosamente, era obviamente uma peça sólida, não havia sido construída com madeira cortada. Tirg e Teflil pareciam presunçosamente satisfeitos com os olhares de admiração mal contidos de seus companheiros de viagem. É incrível como você consegue fazer uma árvore crescer quando você está disposto a trabalhar nela. Teflil disse enquanto se recostava, e relaxava. Sim, muito impressionante. O capitão da escritura negra disse em silêncio, seus olhos se arregalando enquanto ele observava mais, e mais da cidade aparentemente impossível. Os muitos galhos e raízes eram apenas a característica mais óbvia. Estava igualmente claro que canais, riachos e cachoeiras não eram menos comuns. A cidade inteira parecia existir como parte de uma paisagem natural idílica. Quando finalmente chegaram ao outro lado, este levantou-se, entregou algumas moedas ao capitão do barco, e eles desembarcaram. O barco balançou apenas levemente quando eles partiram, mas eles não tinham andado muito antes de Tirg olhar para os outros membros da escritura negra. Parem de ficar boquiabertos como turistas. Eu sei, minha cidade faz Cami-Miyako parecer um celeiro de cavalos mal cuidado, mas tire a cabeça dos pensamentos de fascínio, e tente não ser tão óbvio.
Suas palavras foram uma correção silenciosa dita com os dentes cerrados, e os 3 membros sobreviventes tiveram a decência de parecer um pouco envergonhados com o erro. Desculpe, não somos as escrituras do Holocausto ou da Flor do Vento, não estamos acostumados a ter que fazer nada disfarçados, entramos, martelamos coisas até que morram, saímos. Time Turbulence disse com desenvoltura. Bem, trate isso como um dia normal, e como se você não estivesse vendo nada em comum. Estamos indo para um dos prédios civis aqui onde o prefeito da cidade mora. Meu palpite é que ele ainda esteja no comando, ou mesmo se não estiver, que seu substituto ainda mora aqui, então não devemos ter problemas para conseguir quem precisamos. Teflil retrucou: eu gostaria de manter isso secreto até que não precisemos mais. Tudo bem, tudo bem. Divine Chan disse com uma voz confusa, e com o rosto um pouco corado: você não precisa ser assim. Teflil encolheu os ombros com desdém, e continuou andando. Por fim, eles se encontraram do lado de fora de uma grande construção de madeira que havia crescido no próprio solo. A casca ainda estava intacta, mas havia sido polida até brilhar, a pele lisa da árvore era quase reflexiva, e teria sido, se não fosse pelos vários tons de verde, marrom e branco leitoso que compunham esta planta em comum. Espere aqui, não são necessários todos nós para isso. Tyr disse, e foi até a porta. Ele não se preocupou com sutilezas, simplesmente a abriu. Acho que o crime não é um grande problema aqui, certo? O capitão da escritura negra perguntou a Teflil enquanto se movia para ficar ao lado dela. Não era na última vez que estivemos aqui, e não há muitas mudanças neste lugar. Ela sorriu um pouco, exceto pelo nosso rei vil. Geralmente não temos tantos problemas uns com os outros, em parte porque não somos muitos, em parte porque vivemos por tanto tempo. Não há razão para se apressar para conseguir as coisas quando você sabe que conseguirá eventualmente se apenas se esforçar um pouco ao longo do tempo. Ela explicou, como se estivesse exibindo o modo de vida superior de sua raça. Então, o que torna o rei elfo diferente? Divine Chan perguntou enquanto tocava a orelha esquerda como se estivesse aliviada por ainda estar intacta. Teflil franziu a testa quando seu irmão entrou. Honestamente não sabemos, ninguém jamais identificou seus pais, ou família, ou onde ele cresceu, não sabemos realmente nada sobre ele, tudo o que sabemos é que há centenas de anos ele matou qualquer pessoa que não obedecesse, e se estabeleceu como rei. Nossas mulheres têm sido suas bonecas desde então, e nossos homens, um pouco melhores. Alguns tentaram matá-lo ao longo dos anos, veneno, magia, emboscadas, uma faca durante a noite enquanto ele dorme, mas nada funcionou. Zexi é a primeira chance real que já tivemos. Houve um breve som de briga dentro da casa, uma recusa amarga, e um pequeno guincho de medo. Então, qual é o nome dele mesmo? Eu nunca conheci ninguém que soubesse disso. Time Turbulence perguntou curiosamente. Teflil riu da pergunta, e acenou com a mão. Ele apenas se anunciou como o Rei Elfo ou o Rei dos Elfos, não achamos que ele tenha outro nome. Muito estranho. O capitão acrescentou. Muito. Teflil concordou, mas não temos qualquer palavra a dizer sobre isso. Ela acrescentou no momento em que seu irmão saiu de casa arrastando pela mão um elfo infeliz. Este cavalheiro vai nos mostrar o caminho lá embaixo, não é? Ele olhou por cima do ombro para o elfo estremecendo. Ele era magro, e um tanto subnutrido, seu cabelo loiro estava em mau estado, e ele parecia estar com a saúde geralmente ruim, mas ele assentiu submissamente, e estremeceu um pouco quando a mão de Tirga apertou com força seus dedos. Sim. Ele guinchou, mas isso não vai adiantar nada. Claro que vai. Zexi disse com um sorriso enquanto se inclinava, e segurava seu rosto entre as mãos. Eu tenho poder suficiente para matar o bastardo, e ele virá direto para mim, de uma forma ou de outra, será uma boa reunião de família. E quando tudo acabar, a era das tristezas para os elfos finalmente terá passado. Seus olhos pretos e brancos dançavam de alegria, tanto que, embora o prisioneiro duvidasse que ela pudesse vencer como prometeu, ele não duvidava que ela acreditasse que conseguiria. Ela se endireitou. Teflil, o resto de vocês, vamos embora, quero isso pronto antes do amanhecer. Certo. Os 5 responderam rapidamente, e seguiram em direção ao palácio. Cada passo fazia o sangue de Zexi ferver ainda mais, eles podiam sentir sua raiva crepitando dela como um relâmpago saindo das nuvens,
e iluminando a noite, levou tudo o que ela tinha para manter sua intenção de matar sob controle quando eles finalmente alcançaram a parede externa, uma grande raiz que crescia da grande árvore no centro. Ei, prisioneiro, para onde vamos? Temos que ir até o fim ou o quê? Zesti perguntou com um sorriso radiante no rosto enquanto acariciava sua foice. Ele apontou para uma parte do grande palácio das árvores. Esses galhos incluem caminhos ocos. Próximo a ele está a sala do trono. Passe por ela, e esse galho leva a um local que te teletransporta para baixo. Um local de teletransporte permanente? Vamos, velho, você está brincando comigo? O capitão disse em negação. Isso é impossível. Ele bufou. Você está tentando nos enganar, não é? Ele perguntou enquanto cruzava os braços na frente do peito. Não. Eu juro. Eu também não acreditei até que eles me deixaram usá-lo para ir ver minha filha depois que ele terminou com ela no primeiro dia dela lá. Ele agarrou seu braço, a cabeça com as mãos, e os olhos ficaram mortos e vazios, como se estivessem entorpecidos pelo longo sofrimento. É real, maldito. Todos os reféns de todas as cidades de reféns estão lá, e essa é a única maneira de entrar ou sair, ele disse com uma voz quebrada e cansada. Tudo bem, eu acredito em você, então, vamos pular o passeio? O capitão perguntou enquanto olhava para Divine Chan. Sim, definitivamente. Ela respondeu. Oh, merda, eu odeio voar. Zesti disse com um suspiro infeliz, mas se isso fizer isso mais rápido. Simplesmente faça. Fly em massa, velocidade da flecha, bola de proteção, peso da montanha. Ela lançou os 4 feitiços um após o outro. Primeiro eles começaram a subir no ar, depois dispararam em direção ao alvo, então uma bola translúcida vagamente azul se formou ao redor deles, e finalmente, quando atingiram a parede de madeira, eles tinham um enorme poder de penetração, fazendo-os colidir como se uma montanha tivesse atingido a parede de madeira. Dissipar, ela disse, e eles ficaram de pé. A sala do trono era ornamentada, simples e vazia. Bem, e agora? Time Turbulence perguntou. Agora você faz algo por mim. Zesti disse seriamente, e enfiou a mão em sua mochila. Tirou uma série de pergaminhos, que entregou ao Divine Chan. Siga o caminho que ele disse, tente não matar muitos, lembre-se que ninguém aqui tem escolha sobre lutar. Quando você estiver seguro, junto dos prisioneiros, use o pergaminho de mensagem, ele se conectará diretamente ao Rei Feiticeiro. Diga a ele onde você está, e o que está fazendo e quem você é, e diga a ele que estou na sala do trono de meu pai, que estou pronta para que a promessa seja cumprida. Espere, estamos resgatando os elfos? Você está brincando? Perguntou o capitão, um pouco perturbado com a perspectiva. Não. Zesti disse abruptamente, uma coisa que aprendi sobre tudo isso é que para fazer um povo, temos que trabalhar juntos. Lembra do que eu disse sobre um exercício de construção de equipe? Você e o monarca morto-vivo serão aqueles que libertarão os reféns. Sempre será lembrado aqui que os humanos do norte, dentre nossos inimigos, ajudaram a salvar nosso povo, e isso aliviará muito do sangue ruim que, de outra forma, duraria por outra era. Eu cuidarei do meu pai. Você apenas faça isso por mim e, obrigada novamente por ficar ao meu lado. Ela terminou com uma profundidade de sinceridade em sua voz que eles nunca tinham ouvido dela antes. Tudo bem, você acertou, nós iremos. Time Turbulence disse, e eles saíram correndo para o salão que se abria atrás do trono. Divine Chan olhou para trás uma vez, e acrescentou, boa sorte, Zesti. Dando à mulher um sorriso generoso antes de voltar a correr atrás de seus companheiros mais rápidos. Tirg e Teflil tiraram suas capas, e tomaram seus lugares à direita, e à esquerda de Zesti Zetsumei. Parece que nossa grande entrada chamou a atenção, temos companhia chegando, porque você não se senta e os recebe, Vossa Majestade. Tirg disse com um sorriso, e apontou para o trono. Zesti olhou para ele como se ele estivesse absolutamente louco antes de se lembrar. Ah, certo, sou tecnicamente uma princesa. Droga, isso ainda é quase impossível de passar pela minha cabeça. Nunca me senti como uma princesa. Bem, acostume-se com isso, Sua Majestade. Teflil acrescentou, por favor, sente-se na sua cadeira. Ela imitou o gesto do irmão com um amplo sorriso de vampiro, e Zesti riu dos dois. Não se importe se eu fizer isso. Ela disse,
e caminhou presunçosamente até lá, e se jogou com aparente indiferença enquanto seus 2 ajudantes assumiam posições ao seu lado, como guardas leais. Quando guardas, nobres e servos começaram a entrar depois de terem seguido o barulho, criou-se um gargalo. Em séculos ninguém jamais ousou sequer tocar no trono do rei elfo, muito menos sentar-se nele como se fosse seu. Pessoas boquiabertas pararam em seus rastros apenas para serem forçadas a avançar por outras que rapidamente congelaram para boquiabertas em troca. Zesti decidiu interromper a conversa. Entrem. Ela gritou alegremente, e acenou para que eles avançassem. Será um saco dizer isso 2 vezes, então prefiro que todos vocês entrem aqui de uma vez. Os elfos começaram a sair de seus estados congelados e incrédulos, e se aproximaram do trono. Ela falou de forma clara, nítida e alta com os elfos que estavam por perto. Projetando sua voz para trás, ela sentou-se com as costas retas e os olhos voltados para a frente, fazendo o possível para imitar a postura do rei feiticeiro em seu trono. Meu nome é Zesti Zetsumei, sou filha do rei elfo, da mulher humana que ele estuprou há mais de 100 anos, aquela cujo abuso iniciou nossa guerra com a teocracia Slane. Estou do lado do rei feiticeiro, que luta contra a teocracia que abusou de tantas pessoas por tanto tempo. Espero que meu pai retorne da fortaleza Alaf, ele virá aqui, e eu o matarei. Quando isso for feito, eu retirarei nosso povo da aliança com a teocracia, e em vez disso, nos juntaremos ao lado que libertou tantos de nossos números. Quando meu pai chegar, aconselho você a sair desta sala. As coisas ficarão muito, muito feias, pelo menos para, um pouco, alguma dúvida? De todas as respostas que ela poderia esperar, o riso era a última, embora, em retrospecto, não devesse ser nada surpreendente. Começou pequeno, ela sentou, e assistiu, depois foi retomado por outros, depois por outros, depois por outros, até que toda a sala estava rindo como se ela tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Tirg se inclinou para ela, e sussurrou: Minha rainha, uma demonstração pode ser necessária. Boa ideia. Zesti disse, e ela bateu a ponta de sua foice no chão ao lado de seu pé. Então, quando isso não chamou a atenção deles, ela curvou seu lábio desdenhosamente, e disse suavemente: Tudo bem, do jeito difícil. E ela liberou sua intenção de matar, que os atingiu tão poderosamente que suas cabeças se curvaram em submissão abjeta. Muitos caíram de joelhos, alguns desmaiaram, mas nenhum foi capaz de encará-la. Eu posso matar meu pai, e vou matar meu pai. Se você não acredita em mim, fique por aqui, e observe, não deve demorar muito. Ela deixou seus olhos pretos e brancos varrerem a sala cheia de pessoas quebradas. Caso contrário, saia, enviarei meus servos para resgatá-lo quando tudo acabar, para que você possa me dar sua lealdade. Não demorou muito para esvaziar as salas. Este coçou a orelha esquerda e olhou para Teflil. Diga, você acha que isso foi um voto de confiança? Ou eles simplesmente não querem correr o risco de serem pegos no meio disso? Não tenho ideia, um para alguns, outro para alguns, ambos para a maioria, não importa, mas você tem liberdade, e isso é tudo que importa. Ela respondeu: Suponho que você esteja certo. Zesti disse alegremente, seu coração estava acelerado, e ela apertou a foice com força na mão. Um portal se abriu no meio da sala do trono. Eu acho que eles tiveram sucesso. Isso parece ser obra do rei feiticeiro. Zesti disse alegremente, qualquer dúvida sobre isso foi dissipada, quando o corpo musculoso do rei elfo voou como se tivesse sido jogado como um fardo de feno. Ele caiu de cara no chão, e quando se levantou de 4 para ficar de pé, olhou por cima do ombro indignado, mas o portal já estava desaparecendo para o nada. Olá pai, bem-vindo de volta. Zesti disse alegremente. Um largo sorriso se espalhou por seu rosto, e seus dedos se contraíram em antecipação. Sua armadura de duelista, preta como a metade escura de seu cabelo, mas gravada com pequenas marcas vermelhas de runas, era como uma segunda pele. Ela se movia e ondulava com seus músculos, e as pequenas marcas brilhavam na sombra do sangue como se sentisse que ela estava se preparando para uma luta. Estou esperando para conhecê-la há muito tempo, e é hora de você pagar pelo que fez.